Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você mais uma vez, amém? Bom, meus queridos irmãos e amigos, como já foi dito, hoje é o meu penúltimo encontro com vocês. O tema dessa noite se chama a manifestação final do Espírito Santo. Amanhã eu não sei se todos estarão aqui, eu espero que sim, ainda antes do término deste congresso. O tema que nós vamos compartilhar pela manhã, o título é O Santuário Celestial e o Espírito Santo. Antes de abrirmos a palavra, quero convidar você a fechar os olhos assim como está e vamos orar. Soberano e todo-poderoso Pai, o Senhor sabe que todas as vezes que eu assumo o púlpito da Tua igreja eu me sinto pequeno e incapaz, Senhor. A mensagem que o Senhor nos deu é uma mensagem santa. O tempo que nós vivemos talvez seja o mais solene da história da humanidade. Se os nossos olhos da fé pudessem ser abertos, nós veríamos todo o universo se preparando para as cenas finais do grande conflito entre o bem e o mal. Veríamos para o lado de fora daqui dessa igreja demônios que estão trabalhando para tentar impedir que os teus propósitos se cumpram na vida dos teus filhos que estão aqui. E eu acredito que eles estão lá fora, porque aqui dentro eles não entram, porque aqui está o Deus Todo-Poderoso. E é refugiados em Ti que aqui estamos, buscando o poder e a manifestação do Teu Espírito, onde nessa noite nós vamos tratar, Senhor, daquela que depois da volta de Jesus é a maior esperança de um adventista do sétimo dia. Aquilo que nós chamamos de chuva serôdia, da porção dobrada do Teu Espírito, há anos, décadas e até séculos, Senhor. Nós aguardamos o cumprimento dessa promessa. O Senhor sabe o quanto eu me sinto incapaz de tratar sobre esse tema. Por isso eu peço a Ti que o Senhor me ajude a descalçar dos pés as sandálias do egoísmo, do orgulho e da autossuficiência. E que o Senhor me calce nessa noite com as sandálias da humildade, as sandálias da Tua graça e, acima de tudo, com as sandálias do poder do Espírito Santo. Usa a minha vida, Deus. Nos dê mais clareza e compreensão desse tema, a fim de que, ao menos no que depender de mim e de cada um de nós que estamos aqui, o nosso desejo mais ardente, Senhor, é que ainda em nossa geração nós vejamos o batismo do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja se cumprir. Que o Senhor nos prepare agora ao estudarmos a Tua palavra. Essa é a nossa súplica e clamor. Que haja reverência, que haja temor aqui dentro dessa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11. Versículos 11 até o 14. Deuteronômio capítulo 11, começamos no versículo 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás águas. E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a chuva temporã e a serôdia,
para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. Depois de 40 anos peregrinando no deserto, o povo de Deus agora estava acampado nas terras de Moabe, já bem próximos de Canaã. Diz a Bíblia que Moisés para então nessa região e faz uma recapitulação da história, da trajetória do deserto para o povo do Senhor. Ali ele fala sobre a travessia do Mar Vermelho, ele fala sobre as grandes experiências de milagres, como Deus providenciou o pão, a água, curou o seu povo das serpentes. Moisés recapitula toda a história dos milagres sobrenaturais de Deus com o seu povo. Também fala dos aspectos negativos da história do povo do Senhor, dos momentos de rebelião, os momentos de desobediência, os momentos de rebeldia e murmuração por parte do povo de Deus. E então, ao final da recapitulação da história, diz a Bíblia que Moisés explica a aliança, o pacto que Deus havia feito com o seu povo. E em seguida ele proclama as bênçãos e as maldições. Entre as bênçãos, a principal delas era uma promessa. A promessa de que para o povo do Senhor, enquanto eles fossem obedientes ao Senhor, haveria abundância de chuva. Chuva para um povo que tinha uma economia basicamente agropastoril. Ou seja, o povo de Deus era totalmente dependente das chuvas para a própria manutenção básica da sua vida. E Deus havia prometido a eles que enquanto houvesse obediência, que enquanto houvesse temor no coração do povo, Deus sempre faria com que as chuvas, tanto a temporã quanto a serôdia, fossem derramadas para regar o solo do povo de Deus. E foi nesse contexto que Moisés declara o que nós acabamos de ler, em Deuteronômio capítulo 11, versículos 11 até o 14. E eu quero convidar você para ler comigo de novo o texto. Deuteronômio 11, versículos 11 até o 14. Imagine agora Moisés, nas terras de Moabe, declarando ao povo de Deus a promessa do Senhor, dizendo: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás águas. E será que se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração, e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, tanto a temporã quanto a serôdia, para que recolhas, ou seja, que colha o teu azeite, o teu mosto e o teu cereal. Algumas versões que eu creio que temos aqui, no lugar das palavras temporã e serôdia, devem dizer as primeiras e as últimas chuvas. Como eu disse, a vida do judeu estava organizada totalmente ao redor da agricultura. As próprias festas do santuário, que você sabe que eram divididas em 7, alguns, na realidade, a própria Bíblia divide em 3 festas principais, que eram a Páscoa, o Pentecostes e tabernáculos. Mas estas festas estavam organizadas exatamente dependendo do circuito agrícola do povo de Deus, de plantio e de colheita. Tanto é que o comentário histórico-cultural da Bíblia, falando sobre as chuvas, serôdia e temporã, vai dizer: em Israel há uma estação chuvosa, no caso o inverno, e uma seca, o verão. A estação chuvosa se inicia com as chuvas de outono, que acontecem, ou melhor dizendo, que são chamadas também de primeiras chuvas, que ocorrem de outono a novembro. E termina com as chuvas de primavera, que são chamadas também de últimas chuvas, que acontecem no início do mês de abril, mais ou menos. O Tratado de Teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em consonância com aquilo que nós acabamos de ler,
também vai dizer que as chuvas refrescantes e vivificantes que faziam a semente crescer e fixar raízes eram chamadas de temporãs. No entanto, a chuva da primavera, que fazia o grão amadurecer e ficar pronto para a colheita, era chamada de chuva serôdia. Nós tínhamos então, de acordo com o que lemos, uma chuva que acontecia no começo do plantio, que foi chamada de primeira chuva ou temporã, e uma outra chuva que ocorria no final, para a colheita, que também é chamada de últimas chuvas, ou então chuva o quê? Serôdia. Curiosamente, e agora a gente começa a entrar onde nos interessa de fato, alguns profetas usaram este contexto agrícola do povo de Deus para dar lições espirituais para a igreja, tal qual Jesus fez exemplo de situações do cotidiano, da agricultura, da natureza. Também os profetas do Antigo Testamento fizeram uso dessa situação das chuvas para darem lições para a igreja de Deus já naquela época. Por exemplo, o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, vai fazer aqui uma relação entre a chuva serôdia, que são as últimas chuvas, com a volta do Senhor Jesus. Acompanhe aí comigo a leitura em Oséias capítulo 6, versículo 3, onde o texto diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então vejam que aqui agora nós temos um profeta bíblico que toma o exemplo da chuva literal, a chuva serôdia, e vai fazer uma aplicação espiritual desta chuva, relacionando-a com a vinda do Senhor Jesus. Por sua vez, nós temos um outro profeta, que é o profeta Joel, que foi levantado por Deus para pregar em uma época onde o povo do Senhor estava sob o açoite da repreensão de Deus. O povo rebelde, o povo caiu no pecado da idolatria, da desobediência e uma série de outros pecados que incorreram no desagrado do Senhor. De tal maneira que, lembrando do que nós vimos a partir das palavras de Moisés, Deus disse que daria chuva para o seu povo se houvesse obediência. Mas quando o povo do Senhor desobedeceu a Deus, diz a Bíblia que a safra do povo de Deus foi totalmente comprometida. Israel estava sob uma seca terrível. E não bastasse a seca, Deus ainda permitiu que uma praga de gafanhotos arrasasse tudo o que os israelitas haviam plantado. E aí, depois do profeta Joel fazer um apelo profundo, especialmente aos líderes da igreja naquela época, chamando os sacerdotes agora a não rasgarem apenas as suas vestes, mas rasgarem o coração diante de Deus, se arrependerem dos seus pecados, confessarem os seus pecados. Deus diz que se isso se cumprisse, agora eu vou pedir a você que abra aí comigo Joel capítulo 2, versículo 23, e nós vamos ler o que Deus prometeu a eles, condicionado ao arrependimento da igreja. Deus fez uma promessa para o seu povo naquela época. Joel capítulo 2, o versículo 23. Geralmente a gente lê esse texto apenas no aspecto espiritual, mas agora nós estamos olhando para ele também no aspecto literal. E a Bíblia disse assim, o profeta Joel: alegrai-vos, filhos de Sião. Olha como Deus é tão amoroso e misericordioso para um povo rebelde, um povo transgressor. E eu sei que aqui eu estou falando para pessoas que, como eu, são pecadores, que caem em pecado, que muitas vezes, mesmo sem vontade, por causa das tentações que nos cercam,
nós caímos nas artimanhas do diabo, mas eu quero dizer para você que você está diante de um Pai que te ama e que é misericordioso, e que mesmo em meio aos nossos pecados, Ele ainda te chama de filho de Sião, e te dá uma nova oportunidade. E aqui Ele olha para o seu povo e diz: olha, alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva em justa medida, fará descer como outrora a temporã e a serôdia. Então a promessa aqui num primeiro momento era literal. Deus estava prometendo, em outras palavras: eu voltarei a dar vida para o que vocês plantaram, vocês voltarão a comer, vocês voltarão a experimentar o melhor dessa terra, se vocês se arrependerem dos seus pecados. Só que Joel, possivelmente sem nem ter ideia do que ele estava fazendo, mas sob a inspiração do Espírito de Deus, ele vai transformar essa profecia literal numa profecia de dupla aplicação. E ele vai transmutar a aplicação para o momento em que ele estava vivendo, para um momento da igreja no futuro. E ele vai fazer isso lá no versículo 28, onde agora ele toma o contexto da chuva e, olhando para o futuro da igreja, ele vai dizer assim: acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Agora Deus está falando para o futuro. E talvez você esteja neste momento olhando para mim e dizendo assim: irmão Jefferson, então quer dizer que a chuva ou a água na Bíblia também é uma representação do Espírito Santo de Deus? É exatamente isso. Tanto é que em João capítulo 7, no versículo 38, Jesus, ele começando a pregar, ou já encerrando o seu sermão naquela festa dos tabernáculos, onde ele pregou sobre o tema da luz do mundo, chegando perto do final da sua mensagem, ele diz que todos aqueles que creem nele, do seu interior, você lembra o que ele diz? Fluirão o quê? Rios de água viva. Só que lá no versículo 39, ele vai explicar que rios são esses. E ele vai dizer o seguinte, João agora explicando as palavras de Jesus: isto ele, Jesus, disse com respeito ao quê? Os rios que Jesus diz que fluiriam do coração dos filhos de Deus, na verdade, eram rios de emanação de que pessoa da Trindade? O Espírito Santo. Então Jesus está usando a água, ou melhor dizendo, a água torrencial, não é agora uma água pontual, não uma gota de água, não uma torneira de água, não é nem uma cachoeira apenas, mas são rios de água viva que fluem a ponto de abastecerem oceanos. Deus diz que a sua igreja um dia, na história da humanidade, seria possuída do Espírito Santo, de tal maneira que o Espírito Santo seria dado em tamanha medida que fluiria da igreja para toda a humanidade, a ponto da terra inteira ser iluminada com a glória de Deus. Rios de água viva. Então, na Bíblia, a água é usada como um símbolo do Espírito Santo. E essa promessa da chuva abundante do Espírito se cumpriu pela primeira vez, que é o que nós chamamos de chuva temporã. E embora eu não tenha usado o termo aqui durante estes últimos dias, mas tudo o que nós estudamos, desde o final do meu sermão de sexta-feira à noite, até ontem à noite, tudo o que nós vimos, quando eu falei para vocês que devemos ser cheios do Espírito Santo, quando eu disse para vocês lá no segundo dia sobre o fruto do Espírito Santo, quando nós vimos ontem à noite aqui sobre o novo nascimento, tudo isso está relacionado com a chuva serôdia, que é você receber o primeiro batismo do Espírito Santo na sua vida. É a primeira plenitude do Espírito Santo. A chuva temporã, obrigado. Exatamente, temporã. Eu falei só para ver se vocês estavam prestando atenção, tá bom? E o irmão aqui está extremamente atento. Chuva temporã. E esta chuva temporã
se cumpriu pela primeira vez na história da igreja. Eu não coloquei aqui, então vou pedir a você que abra comigo a Bíblia, lá em Atos capítulo 1, que é exatamente o texto que inspirou a temática deste congresso. Atos capítulo 1, versículos 4 até o versículo 8. Nós vamos ler e eu vou fazer alguns comentários breves aqui. Atos capítulo 1, versículos 4 até 8, diz assim, eu queria muito da sua atenção nesse texto agora, muito da sua atenção. E comendo eles, Jesus com os discípulos. Pequeno parênteses aqui, eu acho fantástico como a Bíblia, em momentos importantes, se você presta atenção, a Bíblia faz questão de mencionar ocasiões de refeição. Se você notar em momentos importantes da história da igreja, sempre tem alguma refeição envolvida. Porque no contexto judaico, refeição tinha uma importância tão grande, tão profunda, que não era como uma refeição comum nos nossos dias. Era como se você estivesse assinando um contrato com a pessoa, um pacto. Lembra quando Abraão, ele foi fazer uma aliança com Deus, e Deus pediu para Abraão cortar um animal, lembra disso? E aí Abraão foi passando pelo meio daquele animal, e depois eles cearam, lembra? A Bíblia, ela tem usa muito essa relação da ceia com a aliança. Por isso que quando Jesus ele vai olhar lá para a árvore, para a figueira, ele está com fome. É por isso que Jesus para Laodiceia diz a Bíblia que ele quer entrar no teu coração para fazer o que com você? Cear. E a Bíblia diz aqui que ele estava comendo com os discípulos. Fecha parênteses, continuamos o texto. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, foi batizado, ou melhor, batizou com água. E nós vimos aqui ontem que o batismo de João com água era um batismo para o quê? Arrependimento. Então o que Jesus está dizendo é, olha, o batismo de João, ele era um batismo para a justificação da igreja, para arrependimento. Só que agora vocês serão batizados com o Espírito Santo, que é um batismo agora para a santificação da igreja. E ele continua, não muito depois destes dias. Mas vejam onde estava a cabeça dos discípulos. Eu acho que a cabeça de muitos de vocês aqui, e talvez a minha, também esteja nisso. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Amigos, Jesus estava falando para eles de batismo do Espírito Santo. Jesus estava falando para eles do poder que ia fazer com que a igreja cumprisse a sua missão no mundo. Mas a cabeça dos discípulos estava onde? Eu acho que Jesus vai voltar em 2027. Muita gente chega para mim e fica me perguntando isso. Irmão, você acha que Jesus vai voltar em 2027? O que você acha lá da profecia, que não é uma profecia, são comentários, assim, bem pontuais de Ellen White dos 6.000 anos, dos 4.000 anos. Tem outros que chegam para mim, irmão, você acha que o decreto dominical vem em quanto tempo? E o povo continua insistindo naquilo que Deus diz que não é para a gente se preocupar. Pare de se preocupar com data. Data não serve para nada, só serve para criar falso reavivamento na igreja. Não se preocupe com data. Jesus olha para os discípulos aqui, e Jesus tinha passado 40 dias com eles, tentando enfiar na cabeça deles, olha, valorizem isso daqui. E os discípulos estavam com a cabeça na data. Não estou querendo com isso dizer que não é importante que você estude profecias. São importantes, foi o nosso primeiro tema aqui. Eu falei sobre a importância do estudo das profecias, mas não confunda conhecer os sinais com conhecer o momento exato em que as coisas acontecerão. Deus não quer isso. E Jesus olha para os discípulos no versículo 7, e ele vai dizer, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Agora vem aquilo para o que Jesus queria chamar a atenção deles. Mas recebereis o que, igreja? Eu não achei muito fraco isso daí. Mas recebereis o que, igreja? Poder. Essa é a preocupação. Ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Poder. O batismo de João Batista foi para arrependimento. O batismo da chuva serôdia era para a igreja receber o quê? Poder. Poder. Era tanto poder, e Deus sabe o quanto eu almejo estar vivo para ver isso se cumprir em nossa geração. Tanto poder que a sombra desses homens ressuscitava mortos, amigos. Era tanto poder que quando um homem chegou para Pedro, pedindo esmola para ele, Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem levantou e andou. Poder. Poder. A igreja estava preocupada com datas. E Jesus queria dar para a igreja poder. E a profecia se cumpriu. A profecia se cumpriu. A igreja recebeu o poder. O Espírito Santo foi então derramado aqui como havia profetizado Joel. Só que a profecia que se cumpriu com a igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, é o que nós chamamos de chuva o quê? Temporã, são as primeiras chuvas. Tanto é que se você ler o capítulo 2 de Atos inteiro, você verá que Pedro, inspirado por Deus, ao pregar a mensagem para aquela multidão de judeus que estava em Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes, ele vai conectar o derramamento do Espírito Santo com a profecia de quem? Joel. Então não é uma invenção minha. Não é uma invenção da igreja adventista do sétimo dia. A própria Bíblia e Pedro, inspirado pelo Espírito, faz a conexão. Então a profecia se cumpriu num primeiro momento, no que nós chamamos de chuva temporã, lá na igreja primitiva. Mas a pergunta é, eu ouvi o irmão Jefferson dizer que existem duas, as primeiras chuvas, que é a temporã, e as últimas chuvas, que é a chuva serôdia. E esta chuva, quando acontecerá? Vejamos. No livro Grande Conflito, Ellen White diz assim: assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo, no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu o quê? Final, para o amadurecimento da seara. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos dos que estão aqui dentro da igreja agora acreditam como eu, de todo o seu coração, que em nossa geração nós veremos o céu sendo rasgado e Jesus Cristo vindo em poder e grande glória? Diga um amém aí. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu acredito nisso de todo o meu coração. E eu espero isso, amigos, com toda a fibra do meu ser. E por isso eu decidi dedicar minha vida para pregar essa mensagem. Creio nisso. Só que, antes da gente seguir, com a conclusão do que veremos, eu queria mostrar para vocês que a Bíblia tem um paralelo muito interessante sobre a chuva temporã e a chuva serôdia, com a experiência da igreja judaica no Antigo Testamento. Se nós pudéssemos colocar aqui nessa noite um marco inicial da história da igreja judaica no Antigo Testamento, da trajetória no deserto, onde eles começaram a ser preparados por Deus para entrar em Canaã, qual é o grande evento que você diria que é o marco da entrada do povo de Deus no deserto, para ser preparado pelo Senhor? Qual é? Não tenham medo, vocês sabem. Qual é o grande marco que determina o ingresso do povo de Deus no deserto? Qual é? O Mar Vermelho. E quando o apóstolo Paulo fala sobre o Mar Vermelho, olha que interessante o que Paulo vai dizer aqui. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e que todos passaram pelo mar, tendo sido o quê? Batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Ou seja, Paulo considera que a travessia do Mar Vermelho foi uma espécie de batismo coletivo para o povo de Deus, ao entrarem no deserto que os prepararia para entrar em Canaã. Se isso é certo,
E se esse batismo pode ser considerado da forma como estamos estudando aqui, a pergunta que faço é: qual foi o marco final da trajetória do povo de Deus ao sair do deserto e entrar em Canaã? Alguém lembra? Perfeito, exatamente. É o mesmo evento. Só que ao invés de acontecer no Mar Vermelho, aconteceu em um rio que nós chamamos de Jordão. Mas vejam aqui, abra aí, não está aqui o texto, abre em Josué capítulo 3, versículo 17. Josué capítulo 3, versículo 17. Josué capítulo 3, verso 17. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Vejam que o mesmo sinal que foi o sinal de entrada do povo de Deus no deserto, Deus agora manifestou o mesmo sinal na saída, de tal maneira que eu poderia dizer para você que a igreja cristã começou a sua trajetória para Canaã celestial com um batismo coletivo no Pentecostes. A igreja judaica, por sua vez, começou a sua peregrinação para Canaã terrestre com um batismo coletivo na abertura do quê? Do Mar Vermelho. E a igreja judaica finalizou a sua trajetória com um batismo. Podemos usar isso aqui? Você está entendendo por que eu estou usando essa analogia? Porque Paulo usou lá no livro de Coríntios para entrar no deserto. E de igual maneira o rio se abriu e o povo passou ali. Assim como a igreja judaica começou com um batismo coletivo e finalizou a sua trajetória com outro batismo coletivo, a igreja de Deus começa a sua trajetória aqui nessa terra com o batismo do Espírito, e ela também finalizará a sua trajetória aqui, antes de ir para Canaã celestial, com o batismo do Espírito Santo. Ellen White vai dizer aqui no Grande Conflito, capítulo 38, que a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia, no final do mesmo. Vamos lá então. Eu agora queria responder 5 perguntas para vocês sobre a chuva serôdia. 5 perguntas. A primeira delas eu acho que é a que a maioria me questionaria, justamente porque a nossa cabeça está onde? É igual dos discípulos. É no tempo, não é? A gente sempre pensa no tempo. E a pergunta é: já estamos no tempo do derramamento da chuva serôdia? O que você acha? Será que já estamos no tempo do derramamento da chuva serôdia? No ano de 1892, Ellen White disse, e abro aspas para as palavras dela aqui, que ela não tinha um tempo específico de que falar, no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo. E aí a igreja fica frustrada, né? Porque a gente sempre quer data, não é isso? Mas que sem graça, irmão Jefferson, eu queria uma data aí para eu saber. Mas no ano de 1897, embora ela ainda não tivesse uma declaração para um tempo específico, vejam o que a irmã White escreveu. Ore mais fervorosamente que o quê? Que agora, no tempo da chuva serôdia. Pergunto, nós já estamos no tempo da chuva serôdia então, sim ou não? Sim, há muito tempo. A chuva da graça pode cair sobre nós. É o tempo da chuva serôdia, diz ela mais uma vez, quando o Senhor dará o seu Espírito em grande medida. Por que Ellen White acreditava nisso? Porque, meus amigos, desde que Jesus entrou no compartimento santíssimo do centro do santuário celestial, inaugurou-se aquilo que na Bíblia nós chamamos de tempo do fim, consumação dos séculos, últimos dias, fim dos tempos, ou seja lá o que for. Então nós já estamos no tempo da chuva serôdia. Já é época da igreja receber o batismo final do Espírito Santo de Deus. Só que em outra ocasião ela ainda vai dizer também o seguinte:
A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. Esse é o nosso problema. A gente sempre fica analisando, quando o decreto vier e a sacudidura acontecer e isso ocorrer, e sempre estamos olhando para lá, para frente, para o futuro, para o porvir. É, porém, o privilégio da igreja tê-la quando? Agora. Você quer o Espírito Santo de Deus agora? Diz um amém aí. Amém. A gente tem que pedir. Pedir. E eu ouço muitas vezes as pessoas quando nos ensinam a orar, dizendo que a gente tem que pedir menos e agradecer mais a Deus, não tem problema nenhum, mas não tenha vergonha de pedir. Olhe para a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, tem mais agradecimento ou mais pedido? Mais pedido. Sabe por quê? Porque Ellen White diz que a maior eloquência na oração de um cristão é a nossa profunda necessidade. Deus se agrada de ver um filho dele pedindo, quando nós reconhecemos que nós somos miseráveis e nós necessitamos da graça dele na nossa vida. Peça, insista, clame ao Senhor. E ela continua aqui dizendo: buscai-o, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Meus amigos, eu vejo isso daqui, eu fico espantado. Quem está tardando a manifestação do Espírito Santo na nossa geração? Quem está tardando? Nós. Porque não pedimos? Porque não clamamos ao Senhor? Diz ela ali que o céu está à espera para concedê-la. Portanto, nós já estamos no tempo da chuva serôdia. É lógico que haverá uma manifestação abundante do Espírito, sim, mas esse tempo pode ser hoje, agora, aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Pode ser. Segunda pergunta: há alguma coisa que possa adiar o derramamento do Espírito Santo, como chuva serôdia? Vejamos. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento, sem medida, Ellen White acrescenta aqui, do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Isso me deixa tão triste, porque a gente gosta de assistir culto, a gente gosta de assistir pregação, a gente gosta de assistir palestra, a gente gosta de assistir seminário, mas de se envolver com a pregação, com a missão do Senhor, amigos. E ela diz que enquanto não houver por parte da maioria dos membros uma cooperação profunda na missão da igreja, o Espírito não vem. Sabe qual foi um dos grandes motivos pelos quais Ellen White diz que o Espírito, que os discípulos pediram o Espírito Santo? Sabe qual foi o grande motivo pelo qual eles pediram o Espírito Santo? Naqueles 10 dias ali de intervalo, sabe qual foi? Ela diz que eles não tinham capacidade de cumprir a ordem de Jesus de pregar para pessoas que falavam com outras línguas, e eles precisavam de algum milagre que os capacitasse para cumprir essa missão. Ou seja, o motivo que levou os discípulos em 120 a clamar o Espírito Santo foi qual? Missão, salvação de almas. Salvação de almas. Enquanto isso não invadir o seu coração, paixão pelas almas, amor pelos que estão perecendo. Tal qual Hudson Taylor disse, que ele só saiu do seu país e foi pregar o evangelho na China por uma razão, porque ele sabia que sem Cristo os chineses estavam perdidos. Se o amor pelas almas não invadir o seu coração, o Espírito Santo não virá. E isso precisa acontecer, de acordo com Ellen White, com a maioria dos membros da igreja. É por isso que Deus vai chacoalhar essa igreja. É por isso que Ele vai sacudir. Porque no final, só ficarão aqueles que, batizados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, vão triunfar junto com a igreja adventista do sétimo dia. E Deus terá uma igreja completa, proclamando o evangelho ao redor dos 4 cantos desse país e do mundo inteiro. Terceira pergunta. Então a chuva serôdia vai ficar sempre sujeita a essa condição? Vejam aqui que ela também vai dizer:
temos esperança de ver a igreja toda reavivada, tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa prevalecente oração. Precisamos entrar na obra como, amigos? Individualmente. Essa é uma obra pessoal, individual, particular. Não quer dizer que você não vai se importar com os outros, mas ela diz: precisamos orar mais e o quê? Para de criticar o povo da igreja. Aqui mesmo eu ouço às vezes alguns dizendo assim: ah, porque pastor não faz isso, ah, porque na minha igreja não acontece aquilo. Faz você a diferença onde você vive? Fale menos, ore mais, seja a luz onde você vive, sirva. Tem pessoas que às vezes chegam para mim e dizem: irmão, eu na minha igreja quero pregar, mas não deixam eu pregar. E eu digo para essas pessoas: amém, porque enquanto você quiser pregar, eu espero que Deus não dê o púlpito para você. Porque nós temos que deixar Deus agir na nossa vida. Ore mais e fale menos. Ame essa igreja, sirva essa igreja. Lute para abençoar essa igreja. Ah, então você quer dizer que está tudo perfeito? Não, teologicamente eu creio que está. Mas eu sei que tem pessoas indignas sim assumindo algumas funções, tanto leigos como pastores. Mas eu creio que essa igreja está nas mãos de Deus. E é Ele quem cuida da sua igreja. Quanto a mim, cabe o quê? Servir. Lembra de Elias? Mesmo quando Acabe era um pastor indigno de Israel, Elias fez o quê quando a chuva desceu sobre Israel? Correu descalço, na frente do carro do rei. Porque Elias sabia que a missão dele em Israel era o quê? Servir. Quarta pergunta. Há necessidade de um preparo especial para a gente receber a chuva serôdia, então? Vejamos. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. É óbvio que é um preparo de caráter. E eu volto a repetir o que eu já disse aqui nessa semana: é muito mais fácil eu parar de comer carne como parei, eu ter uma dieta um pouquinho mais estrita na minha casa, como faço com a minha esposa. É muito mais fácil do que deixar de ser um egoísta e orgulhoso. Só que quando Ellen White está falando aqui do que precisamos para receber a chuva serôdia, ela está falando de defeitos do quê? Caráter. E como vimos ontem à noite, isto só acontecerá com uma obra específica, exclusiva de Deus na nossa vida, através de um novo nascimento. Mas tem um outro texto aqui também. Esse texto inclusive eu li recentemente e me deixou bastante assim impactado com as palavras dele. Vejam a importância da chuva temporã em conexão com a serôdia. Muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã, não têm obtido todos os benefícios que Deus assim tem provido para eles. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Estão cometendo um erro terrível, diz a mensageira do Senhor. O trabalho que Deus começou no coração humano, mediante luz e conhecimentos celestiais, deve estar continuamente progredindo, progresso. Não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber mais luz, diz ela. Ou seja, tudo que vimos aqui a semana, o que é a chuva temporã? Seja cheio do Espírito Santo, produza fruto do Espírito Santo, nasça de novo. Tudo isso é chuva temporã. Mas ela conclui: a não ser que estejamos desenvolvendo diariamente, e eu vou repetir de novo, diariamente, na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Agora vem o texto que me arrepia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você.
pessoas podem estar recebendo a chuva serôdia aqui neste congresso e nós podemos estar sem discernimento para compreender o que está acontecendo na vida de algumas pessoas. Para finalizarmos, qual será o impacto da chuva na missão da igreja? E agora vem aquele que é o texto, que eu digo para o Senhor assim: Deus, se eu não estiver vivo para ver Jesus voltar, apesar de saber que para o adventista do sétimo dia tem uma promessa especial, que é a ressurreição especial, mas se eu não estiver vivo para ver Jesus voltar, deixa eu viver para ver essa profecia e para que ela se cumpra na minha vida também, porque eu não quero só vê-la se cumprir na vida de outros, eu quero viver essa experiência. Olha o que Ellen White diz aqui: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência: operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos que creem em Cristo Jesus. Essa é a promessa. Algo mais poderoso do que aconteceu no dia do Pentecostes está prometido para se cumprir na igreja em nossa geração. Um poder sobrenatural do Espírito Santo. Nós vamos parar de apenas ler na Bíblia as histórias de Atos 1 até Atos 22, e Atos capítulo 23 vai começar a se cumprir na nossa vida, meus amigos, porque o livro de Atos não terminou ainda. Os atos do Espírito Santo precisam ser concluídos na vida da igreja nesta geração, que eu creio ser a última que pisará no planeta Terra. Essa é a promessa do Senhor. As pessoas virão aos montões para a igreja, não porque terá algum cantor ou algum pregador famoso da Novo Tempo ali pregando. As pessoas virão aos montões para a igreja, sabe por quê? Porque haverá pessoas humildes como qualquer um de nós aqui, mas cheios do poder do Espírito Santo, resplandecendo o Espírito no nosso rosto, e essas pessoas ficarão tão impressionadas que os bancos da igreja adventista do sétimo dia serão poucos para a quantidade de pessoas que virão ouvindo a mensagem do Senhor. Amém. Poucos. Eu preciso fazer um desafio para você aqui nessa noite. Nós precisamos nos envolver com a missão dessa igreja. Essa igreja hoje tem várias frentes missionárias, várias frentes, aqui no Brasil e fora dele, em regiões mais inóspitas, mais áridas, e em regiões um pouquinho mais favoráveis talvez, para todos os gostos, em todos os lugares, sob todas as condições, para você ser voluntário, para você talvez receber algum valor, não é muito, mas um pouco, o necessário para te sustentar. Aqui nós temos jovens, que eu espero que tenham vindo para este congresso com o espírito de servir. E se você deseja fazer parte disso daqui, se você deseja experimentar que um dia a sua sombra ressuscite mortos, se você deseja experimentar que um dia, por sua palavra, em nome de Jesus, pessoas sejam curadas, se você deseja dedicar a sua vida para servir essa igreja, ainda que seja no trabalho mais singelo, como Eliseu serviu Elias, até que Elias voltasse para o céu, sabe o que Eliseu fez? Lavou as mãos de Elias. Essa era a missão dele. Se Deus tem um chamado para você aqui nessa noite, eu não sei qual é. Eu conheço algumas pessoas aqui que já aceitaram esse desafio. Eu também quero que venham aqui à frente, porque eu gostaria de orar. A Thalita está ali, a Thalita é da minha igreja, e eu sei que a Thalita está se preparando para um desafio. É para a Tailândia, Thalita, que você vai, né? Para um desafio missionário na Tailândia. E eu sei que há pessoas aqui que talvez sintam o mesmo chamado. Eu não estou aqui chamando você agora apenas, eu sei que você tem um ministério na sua igreja, eu sei que você tem um ministério lá na sua casa, mas o meu chamado aqui nessa noite vai ser bem específico. É para aqueles que querem dedicar, no mínimo, 1 ano da sua vida para servir na missão. No mínimo 1 ano. Seja em algum ministério leigo, seja em algum ministério oficial da igreja adventista do sétimo dia, eu não sei onde vai ser,
mas eu quero chamar para vir aqui à frente enquanto nós teremos uma mensagem musical, porque eu gostaria muito de orar por você, no mínimo 1 ano, para você servir essa igreja em missão. Eu não sei como você vai fazer isso, não sei quando você vai fazer isso. O melhor é que seja o mais rápido possível. Mas eu quero te chamar para vir aqui, ó, aqui nesse lugar, porque eu quero orar muito por você. Nós teremos agora então a mensagem, e se o seu desejo é viver essa experiência, em nome de Jesus, venha aqui, porque essa profecia, ela pode se cumprir na vida de todo aquele que crê. Se o chamado é para você, olha, eu lembrei aqui de algo agora, isso é uma benção, viu? Essa menininha aqui, pode subir aqui? Vem aqui, ó, dá a mão para mim. Eu sempre digo que quando crianças são tocadas pelo Senhor, amigos, o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Ela todas as noites está anotando em tópicos os meus sermões e no final ela pede para eu assinar a pregação, as anotaçõezinhas dela. O nome dela é Radassa. Eu queria que a Radassa servisse de exemplo para vocês aqui, até mesmo para as crianças que estão aqui, né? Então, enquanto nós teremos a mensagem musical, eu e a Radassa nós vamos ficar aqui, tá bom? E a gente vai orar por aqueles que vierem aqui à frente, em nome de Jesus. Venha cansado e aflito,
Amém. Todos podem ficar em pé, os demais. Deus seja louvado pela vida e pela decisão de todos vocês. Glória a Deus. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu espero que você não deixe isso passar daqui. Converse com alguém já aqui nesse lugar e já firme o seu pacto para que ele se concretize. Nós vamos orar agora. Eu queria convidar especialmente os que aceitaram o convite, os que puderem ficar de joelhos, os que quiserem nos acompanhar, fiquem à vontade. Você vai falar com o Senhor por 20 segundos sobre a sua decisão. A Radassa vai orar em seguida. E depois da Radassa eu vou concluir com a oração. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por essa noite. Abençoe e derrama o Espírito Santo na vida de cada um. Amém. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, eu nem deveria orar, Senhor, porque a Tua palavra diz que é dos lábios da criança que sai o perfeito louvor. Eu só quero pedir ao Senhor que a oração que a Radassa fez, que seja recebida no reino dos céus. Que o Senhor ouça o clamor dessa Tua filhinha, Pai. Que o clamor dessa Tua filhinha seja o clamor da igreja nessa noite. Nela, nós nos sentimos representados e olhamos aos céus e dizemos, ecoando as palavras dela: Deus, nos dê o Espírito Santo. Nos dê o Espírito Santo, Pai. Que o Senhor olhe do alto do Teu trono a decisão dos Teus filhos que estão aqui, não atendendo ao meu convite, mas ao convite do Teu Espírito, Deus. Que o Senhor os abençoe, para que onde quer que eles estejam daqui a alguns dias, meses, eu não sei, em resposta a esse desafio, que eles sejam uma luz por onde eles passarem, que sejam bênção para a Tua igreja, que sejam bênção para as pessoas, que sejam bênção para o reino dos céus e que ajudem, contribuam para abreviar a volta do Senhor Jesus. Nos dê a Tua bênção. Já chega de esperarmos, Deus. O tempo chegou onde nós queremos viver a promessa do derramamento do Teu Espírito sobre a nossa vida. Encha-nos do Espírito Santo. Enche do Espírito Santo os líderes da igreja. Nós estamos aqui no Nordeste e nós oramos para que os líderes dessa união, de maneira especial, das associações, que todos os líderes departamentais, pastores distritais, líderes de igreja, que todo membro da igreja, que em nome de Jesus o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre eles, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa divisão sul-americana, a igreja mundial, Pai, em nome de Jesus, nos dê o Espírito Santo, meu Deus. E cuida de nós. Abençoe aqueles que estão aqui, que já estão num desafio muito grande, como a Sophie, junto com seu esposo, como outros que eu ainda não conheço, a Thalita, que está para partir dentro em breve, que todos esses missionários que estão indo, que irão, que já estão em lugares desafiadores, Deus, dê a eles, Pai, o mesmo Espírito que habitou na vida do apóstolo Paulo, esse homem que foi o grande bandeirante da fé cristã, que desbravou lugares, países, continentes com a mensagem do Evangelho e plantou igrejas ali naquele lugar. Que esse mesmo Espírito possua a vida desses missionários que estão aqui respondendo ao convite do Senhor. Essa é a nossa oração. Nos revista com a Tua graça e a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, Deus.